Meus irmãos, seja o Senhor gracioso para conosco e nos abençoe, continue a nos abençoar nessa manhã de domingo, dia do Senhor, dia do culto, dia da adoração ao Senhor. Sempre em nossos corações é reavivada a esperança da glória quando começa cada semana com a convocação solene, o culto ao Senhor, a reunião do povo de Deus. Quão alegre é, meus irmãos, podermos cantar juntos. Não tem canto mais belo do que da igreja do Senhor. Quão gracioso, encorajador, fortalecedor para a nossa fé é podermos ver o povo de Deus reunido para adorá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo. Eu quero lembrar aos irmãos que juntos estamos caminhando para os céus. Juntos aguardamos a vinda do nosso Senhor. Quero convidá-los a agora atentar para a palavra do Senhor, para a pregação da palavra do Senhor. E para isso os convido a abrirem suas Bíblias no Salmo 16. Salmo 16. Convido a todos que podem se colocar em pé. Eu lerei o texto. Ao mesmo tempo, uma oração e um hino de Davi. Eu lerei e os irmãos acompanhem a leitura. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Meus irmãos, mais uma vez vamos orar ao Senhor, suplicando que nos abençoe, nos conduza, ilumine nossas mentes, para que possamos compreender bem a sua bendita palavra. Nosso Deus e Pai, glorioso Senhor, bendito és tu, que criastes, estabeleceste, sustentas, guardas todas as coisas. Bendito és tu, Senhor, que nos chamastes à comunhão contigo, por meio do teu Filho Jesus Cristo. Rogamos-te, ó Senhor, que abençoe a tua palavra em nossos corações. Pela tua graça, nós a temos lido sozinhos durante a semana. Nós a temos lido para a nossa família, para a nossa casa. E agora temos a oportunidade de ouvi-la sendo pregada publicamente. Que o Senhor seja exaltado, glorificado. Que os nossos corações sejam consolados, fortalecidos, reavivados. Que os pecadores sejam chamados a Ti. Os que ainda andam distantes do Senhor sejam chamados à comunhão do Senhor, ao arrependimento dos seus pecados, à fé em Jesus Cristo, segundo a tua vontade, por meio da pregação da palavra do Senhor. Assim nós oramos, suplicando no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Senhor.
Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, a partir do Salmo 16, eu quero falar aos irmãos essa manhã sobre a confiança do servo do Senhor no Senhor. O Senhor é a nossa segurança eterna. O Salmo 16 faz parte de uma coletânea de salmos. O livro dos Salmos é uma coletânea de hinos ao Senhor, foram compostos para serem cantados pela igreja no Antigo Testamento, por Israel. E nos salmos há várias coletâneas de salmos, como os salmos dos degraus, por exemplo, os salmos de romagem, os salmos messiânicos também, que anunciam Cristo. Todos eles, de alguma maneira, apontam, falam de Cristo, mas há salmos que especificamente falam de algum aspecto do ministério ou da obra de Cristo. E há uma coletânea de salmos também que chamamos de salmos de confiança. São cânticos dos servos do Senhor, falando da sua confiança no Senhor, exaltando ao Senhor, em razão de ser o Senhor quem é, o seu refúgio, fortaleza, proteção, salvação, agora e para sempre. Assim são, por exemplo, Salmos 4, 11, conhecido Salmo 23, 27, 62, 125, que também faz parte dos cânticos de romagem, e outros salmos. O Salmo 16 também pode ser visto como um salmo messiânico, como eu disse aos irmãos, que profetiza ou fala de algum aspecto do ministério de Cristo, da obra de Cristo. Aqui no Salmo 16 nós temos a profecia a respeito da morte, podemos dizer então, da encarnação, morte, ressurreição e glorificação de Cristo, o Messias. Essa profecia é citada no Novo Testamento, por exemplo, em Atos capítulo 2, quando o apóstolo Pedro pregou no dia de Pentecostes, versículos 25 e 28. Em Atos capítulo 13, versículos 35 em diante, quando o apóstolo Paulo estava pregando em Antioquia. E também em 1 Coríntios 15, o grande capítulo da ressurreição, no versículo 4, o apóstolo Paulo faz referência, ou pelo menos parece estar fazendo referência ao Salmo 16. Esse salmo foi composto por Davi. Davi compôs vários dos salmos. Alguns já disseram que Davi está para o Antigo Testamento como Paulo para o Novo Testamento. Não precisamos concordar com isso, apenas a opinião de uma pessoa, um dos servos de Deus que compôs grandes salmos, inspirado pelo Senhor. O título do Salmo 16, debaixo dessas letrinhas pretas, o Santo de Deus, há sempre um segundo título, aqui, hino de Davi. Esse segundo título vem nos textos originais. É uma palavra diferente para nós, Mictã de Davi, e faz pensar em uma joia de ouro, por exemplo, em uma joia muito preciosa, de grande valor. E isso pode indicar o valor que os israelitas davam a esse salmo, vendo como um salmo muito precioso, ou um dos mais preciosos, ou a mensagem do salmo como uma mensagem muito preciosa, um ensino muito precioso. Mas é possível que essa palavra Mictã, que nós não conhecemos e não sabemos bem da tradução, simplesmente significasse o título de algum tipo de melodia que Davi conhecia, Israel conhecia, mas nós não conhecemos. De qualquer maneira, a mensagem do Salmo 16 é muito preciosa, muito valiosa para nós, para a Igreja do Senhor. O tema do Salmo 16 é a confiança do servo do Senhor no Senhor. A certeza, a segurança que o crente, o servo de Deus, tem em Deus, a certeza do cuidado do Senhor agora e para sempre,
e nos conduzir agora nessa vida e nos abençoar eternamente. Portanto, meus irmãos, ao considerar esse salmo, nós podemos aprender ou reavivar em nossas mentes, reacender em nossas mentes a certeza de que Deus é o nosso Senhor, o nosso refúgio, a nossa segurança, que Ele está conosco todos os dias, como nos prometeu Cristo, até a consumação dos séculos, que Ele está nos guardando eternamente. O salmista diz que na presença do Senhor há plena segurança e eterna alegria. Que no Senhor nossa vida agora, o nosso caminhar presente e o futuro que nos aguarda estão seguros. Essa é a mensagem do Salmo 16. Nós não sabemos o contexto no qual Davi escreveu esse salmo. Às vezes, saber o contexto, ou melhor dizendo, saber o contexto sempre nos ajuda a compreender melhor a mensagem do salmo. Nós não sabemos o contexto no qual Davi escreveu esse salmo, talvez não tenha um contexto específico, mas é certo dizer que aqui Davi expressa a sua confiança na proteção, no cuidado do Senhor, a certeza que ele, como servo do Senhor, tinha nas bênçãos, na proteção e bênçãos vindas da parte do Senhor para ele. Por isso nós podemos dividir esse salmo em duas partes, num esboço simples. Primeiro, Davi roga ao Senhor que o guarde e o proteja, versículo 1. Segundo, ele apresenta as razões da sua confiança no Senhor, versículos 2 a 11. Ou poderemos dizer as razões da sua oração ao Senhor, dos versículos 2 a 11. Nós vamos então seguir esse esboço simples para a nossa consideração do Salmo e queira o Senhor nos dar boas lições para a nossa edificação, consolo, para o fortalecimento da nossa fé. Meus irmãos, como Davi, nós também podemos ter a certeza de que a nossa segurança agora, no presente, na caminhada dessa vida, bem como por toda a eternidade futura, está no Senhor, está em Deus. Nós também podemos ter a certeza de que Deus está sempre pronto a nos socorrer e nos guardar, e nos guarda ao longo da vida. Por essa razão, Ele enviou o seu Filho a esse mundo. Ele não deixou o seu Filho à morte, mas o levantou da morte para que nele, nós, o seu povo, tenhamos segurança desde agora e para sempre. Vejamos então de que maneira Davi fala da segurança provida pelo Senhor, da sua certeza do cuidado do Senhor em seu favor e em favor do seu povo. O Salmo começa com uma oração pedindo por proteção de Deus. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Isso é, ao mesmo tempo, a introdução desse salmo, anunciando aquilo que Davi vai falar. Mas, sobretudo, é uma oração de Davi. O primeiro pedido de Davi nessa oração, guarda-me, ó Deus. E é importante considerar, aprender um pouco o significado até rico na língua hebraica da palavra guardar, usada aqui por Davi. Nós conhecemos essa palavra. Se a mamãe ou o papai mandarem vocês, crianças, guardarem alguma coisa, vocês colocam na gaveta que está seguro ali. Ou então você fica olhando isso aqui. Não deixa fugir, ou observa, ou informa. Você está dando segurança àquilo. A palavra guardar, usada aqui por Davi, significa preservar alguma coisa, preservar um bem, mantê-lo sob segurança. Vocês cercam as suas roças, o seu terreno, porque vocês querem manter sob segurança. A cerca pode ser muito simples, mas ela tem um sentido também de dar segurança. Se eu ultrapasso a sua cerca para dentro dela, eu estou me responsabilizando por ultrapassá-la sem ordem de ninguém. E o dono tem a responsabilidade de defender o que lhe pertence e está bem definido por alguma demarcação.
Significa cuidar, como em continuar cuidando, é o sentido que Davi escreveu, mantendo o cuidado ao longo do tempo, cuidar no sentido de vigiar, manter sob vigilância, significa proteger, como alguém que está protegendo a vida de outra pessoa, dando segurança, dando proteção. Significa abrigar, como um abrigo do perigo do mal, um abrigo no qual se está guardado em segurança. Essas palavras todos esses significados, fazem, meus irmãos, referência ou nos ajudam a compreender o sentido original da palavra hebraica traduzida aqui por guardar. Mas eu quero ainda dar 2 exemplos do uso da palavra hebraica guardar. Essa palavra era usada para fazer referência, por exemplo, à guarda real. A guarda real tinha a responsabilidade de, em todo o tempo, dar segurança ao rei, manter a segurança do rei. Os governantes têm um aparato de segurança, normalmente, desde aqueles dias até aos nossos dias. Isso é correto, isso é certo, isso é bom, se usado devidamente é bom. O rei ou o governante não tem que se preocupar com a sua segurança pessoal, porque a guarda real, no caso do rei, fazia isso, deixando o rei seguro para realizar bem e seguramente as suas tarefas. Há um outro sentido no qual essa palavra era usada. Fazia referência a um pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas tinha a responsabilidade de guardar o rebanho do seu senhor, do seu dono, do seu rei ou do seu pai. Vocês lembram de Davi? As crianças lembram bem da história de Davi. Vocês já leram a história de Davi no Antigo Testamento? Vocês lembram que Davi era um pastor também de ovelhas? Davi cuidava das ovelhas do seu pai. 1 Samuel capítulo 16 e outras passagens ali. O pastor tinha a responsabilidade não somente de prover alimento, água para as ovelhas, mas também de prover a segurança, a proteção das ovelhas. Ele era o guarda das ovelhas. Por isso, muitas vezes, o pastor passava noites em claro. Ele tinha que ficar vigiando, atento, alerta, para que não acontecesse nada às ovelhas. Ele garantia a segurança do rebanho. Se o rebanho fosse do seu senhor, ele fosse um escravo e o rebanho tinha um dono, o pastor tinha a responsabilidade de responder por qualquer extravio, por uma ovelha extraviada, por exemplo. E é por essa razão que vocês veem que Jacó, na história de Israel, lá em Gênesis, Jacó guardava os rebanhos do seu sogro, Labão. Ele servia como pastor dos rebanhos de Labão. E a certa altura da história de Jacó e Labão, Jacó disse para Labão, em Gênesis 31, 38 a 40, 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho. É um pastor trabalhador e honesto e muito firme. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano. Da minha mão o requerias, tanto furtado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor e de noite pela geada. E o meu sono me fugia dos olhos. Porque Jacó tinha a responsabilidade de guardar, de proteger as ovelhas. E o próprio Davi, que escreveu o Salmo 16, quando teve de atender uma ordem do seu pai para ir ver como seus irmãos estavam na guerra contra os filisteus, diz a Bíblia em 1 Samuel 17, 20, que Davi deixou as ovelhas com um guarda, que isso era a sua responsabilidade, mas ele deixou sob a guarda de alguém. E quando Davi chegou no campo de batalha,
Ainda há pouco eu perguntei se vocês ainda lembram da história de Davi. Sei que lembram. Vamos lembrar um pouquinho mais. Lembram de quando Davi chegou no campo de batalha e se deparou com um homem enorme, grandão, um gigante mesmo. Sim, gigantes não existem apenas em histórias de quadrinhos ou em filmezinhos ou em histórias que foram escritas, eles existiram na realidade. Homens muito fortes e grandes, como era Golias, um filisteu, que Davi dispôs-se a lutar contra esse homem, contra esse gigante. Como ninguém acreditou que um jovenzinho como Davi pudesse derrotar um gigante, Davi então falou em sua defesa. Ouça o que Davi falou em 1 Samuel 17, 34 a 37. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Ele está falando de si mesmo. Eu apacentava as ovelhas do meu pai. Quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu, esse homem que não tem temor de Deus, que não conhece a Deus, será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Homens não podem ser frouxos. Mas, sobretudo, nós não podemos ser frouxos se conhecemos o Senhor. Nós teremos que liderar, nós teremos que guardar nossa casa, nós teremos que proteger nossos filhos, nós teremos que proteger a nossa nação, se for necessário. Nós teremos que lutar por aquilo que é correto, justo, santo, bom. Sobretudo, confiando no Senhor. Desde criança, a gente tem que estimular homens a serem valentes mesmo, ter coragem mesmo. E eu, de passagem, digo isso porque esse é um tempo em que se desestimula a coragem, o vigor, a força e a responsabilidade de defender ou brigar ou lutar por aquilo que é certo e correto. Vejam, crianças, esse homenzinho Davi, por confiar em Deus, não teve medo daquele gigante Golias. Golias estava desprezando a Deus, desprezando Davi, desprezando o exército do Senhor. Mas Davi o derrotou. E por que razão? Porque Davi confiou no Senhor, na proteção do Senhor, no cuidado, na segurança que ele tinha no Senhor. Ele sabia do cuidado de Deus por seu povo. Quando Davi enfrentou o gigante Golias, que ria dele, ouçam mais uma vez o que Davi disse, 1 Samuel 17, 45 a 47. Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Pois bem, nós estamos dizendo que há Deus em Israel desde aquele tempo, em toda a terra. Isso está sendo dito. Davi estava falando isso. Toda a terra que saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Meus irmãos, Davi, confiando no poder de Deus, derrotou o gigante Golias. Mais tarde, Davi se tornou rei em Israel.
E ele enfrentou muitas e dolorosas e difíceis batalhas e obteve grandes conquistas, mas sempre confiando no Senhor. Davi tinha sua volta para sua guarda, sendo já o rei de Israel, homens capazes. Vocês podem ler sobre os valentes de Davi. Eu fico admirado de ver como a Bíblia descreve a habilidade desses homens de Davi, como eram inteligentes e valentes e capazes, guerreiros, grandes guerreiros. Mas Davi sempre confiou não naqueles homens, mas no abrigo, na proteção, na segurança provida pelo Senhor. Davi sempre confiou no cuidado soberano, no refúgio do Senhor. Então, quando Davi escreveu o Salmo 16, ele sabia bem o que era guardar um rebanho, por exemplo, guardar um povo, uma nação. Depois de coroado rei, ele tinha uma guarda real, como já lembrei, homens fortes, valentes, capazes, que cuidavam da sua segurança. Mas nós sabemos, meus irmãos, pelas Escrituras, especialmente pelos Salmos de Davi, que ele confiava seus cuidados, sua segurança, sua proteção ao Deus soberano, o Criador dos céus e da terra, o Senhor dos céus e da terra. Foi por isso que Davi pôde orar ao Senhor no início do Salmo 16, guarda-me, ó Deus, guarda-me, ó Senhor. Por isso também em seguida ele diz, porque em ti me refugio. Nós também podemos aprender um pouco sobre a proteção, o cuidado, o guardar de Deus, como Deus guarda, como Deus guarda o seu povo, como Deus protege o seu povo, considerando um pouco, aprendendo também sobre a palavra refúgio. Um lugar de abrigo, de amparo, de proteção do perigo. Em tempos antigos, as cidades eram muradas, proviam abrigo para os seus moradores. Hoje, nas grandes cidades, principalmente do nosso país, mas também de outros, as casas são muradas. Então, isso quer dizer que nós queremos estar protegidos. Em tempos antigos, também os castelos eram fortificados. Vocês já leram algumas histórias de reis e de castelos que ficavam lá em cima, em montanhas. Não era muito fácil chegar lá sem ser visto. Também eram fortificados, as paredes eram fortes. Se algum dia você precisar ir à Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará, em Belém, você vai ver que tem umas paredes dessa largura de pedras. Os castelos talvez fossem mais ainda, né? Na parte antiga da Santa Casa, não na parte nova. A parte nova é dessa largura, né? De hoje em dia. Esses castelos eram fortificados porque proviam segurança para o rei e para a sua família, para a família real. E havia também em Israel cidades, chamadas cidades de refúgio, que serviam para abrigar aqueles que, por alguma razão justa, precisavam de proteção de um vingador. Eram as cidades de refúgio. Quando escreveu os Salmos, Davi falou de Deus como sendo o refúgio, o abrigo, o amparo. Vocês lerão várias vezes Davi falar desse modo no livro dos Salmos. E tal como fazia o pastor de ovelhas, protegendo e guardando o rebanho sob a sua responsabilidade, ou como fazia a guarda real, protegendo e guardando o rei sob a sua responsabilidade, assim também o Senhor, o nosso Senhor, está protegendo e guardando o seu povo, sendo o refúgio do seu povo. Vocês podem lembrar o Salmo 46, por exemplo. Não é um salmo de Davi, é um salmo dos filhos de Corá. Começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E o salmista repete isso, os filhos de Corá repetem isso. Socorro bem presente na tribulação, portanto não temeremos, ainda que os montes se transtornem, se abalem, que os mares se abalem. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nós não temeremos.
Meus irmãos, Davi e todos nós, ovelhas de Cristo, a Bíblia fala de Cristo como o grande pastor das ovelhas, aquele que guarda o seu povo. Todos nós estamos guardados no Senhor, seguros nele, em segurança em Cristo. Todos nós que temos Cristo, temos proteção real. Proteção ao longo da nossa jornada para o céu, em meio às lutas da caminhada, enfrentando as tribulações, as perseguições, dores, enfrentando os nossos problemas e lutas. Nós temos o cuidado, o amor, a proteção do Senhor. Nós podemos rogar a Ele como Davi: Senhor, preserva, cuida, mantém, protege a minha vida. Em Ti eu estou seguro. Nós podemos dizer isso em Cristo. Em Ti eu estou refugiado, salvo, amparado, agora e para sempre. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Às vezes nós estamos com medo de alguma coisa. Crianças, não são apenas vocês que sentem medo quando tudo está escuro ou não tem certeza do que há por ali. Mas às vezes eu também sinto medo de algo que eu não conheço, eu não sei o que vem pela frente, não tenho certeza. Algum medo vem, às vezes, ao nosso coração quando caímos doentes, ou nossos filhos, ou nossa casa. Quando há perigo de insegurança, ou quando a morte ronda a nossa casa. Quando o estado da nossa nação, ou do nosso país é instável, inseguro, nós também sentimos alguma insegurança. Posso ou não posso mudar agora, fazer esse trabalho, ir ali ou ficar aqui? Meus irmãos, em Cristo Jesus, e considerando, claro, a realidade de todas essas coisas, são reais, e nós lidamos com elas nesse mundo caído, mas olhando para o Senhor, sabendo que Ele cuida do seu povo, sabendo que Ele protege o seu povo, nós podemos dizer, como Davi: guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Essa foi a oração de Davi, essa é a nossa oração, é a oração de todos aqueles que confiam no Senhor. Como diz a Escritura no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Davi orou ao Senhor com essa confiança firme em Deus. Vejamos então, em segundo lugar, as razões apresentadas nesse salmo para confiar no Senhor. As razões apresentadas por Davi para que ele confiasse no Senhor. A primeira razão é a soberania e senhorio e suficiência do Senhor. Olhem o versículo 2. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Vocês podem observar a palavra Senhor nesse texto, escrita de duas formas. Uma para chamar a atenção, toda com letra maiúscula, e outra que apenas o primeiro S é maiúsculo. Davi está falando do mesmo Senhor, Deus, mas utilizando-se dois nomes de Deus, dois dos mais usados no Antigo Testamento. Literalmente, o texto poderia ser traduzido assim: a minha alma tem dito a Yahvé, Tu és o meu Adonai. Então, nós temos nesse versículo dois nomes de Deus: Yahvé e Adonai. Yahvé é como um nome próprio de Deus. Devemos dizer com temor. E dizemos assim porque esse nome não é atribuído a nenhum outro ser, senão ao Deus único, soberano, Criador e Senhor de todas as coisas. Os judeus temiam pronunciar o nome Yahvé devido à santidade desse nome, o peso da glória do nome do Senhor. Yahvé faz referência à autoexistência de Deus,
a autossuficiência de Deus, a independência de Deus, a imutabilidade de Deus, a fidelidade de Deus no cumprir a sua palavra, no cumprir as suas promessas, no guardar a sua aliança, aquilo que ele prometeu, ele fará. Ele é único Senhor, Deus autossuficiente, Deus independente, imutável, Deus que é fiel no cumprir as suas promessas, em guardar, manter, sustentar a sua palavra, a sua aliança. Em Yahvé, em seu caráter soberano e imutável, fiel e sustentador da sua palavra, há eterna segurança. Nós falhamos, às vezes, com a nossa palavra. Uma das qualidades mais importantes para nós, para o ser humano, é a hombridade, a integridade. Se não dá para fazer, avisa que não vai dar. E se você prometeu, procure cumprir. E se até o dia de cumprir, vê que não vai dar, avisa. Eu não poderei fazer. Nós temos muita facilidade de dizer, sim, tudo bem, depois esquecer. Por isso que, como disse um colega, olha, os colegas convidam para pregar e 2 dias antes ligam perguntando, o senhor vem? Então, 2 dias antes tem que estar quase preparado já. Claro que deve ir, se não avisa bem antes, a não ser que algo aconteça. Deus é imutável. Deus é fiel, há segurança eterna em Deus. Isso é expresso na palavra Yahvé, um dos nomes de Deus. Ele não muda, o que prometeu, ele cumprirá. O outro nome de Deus que Davi usa aqui é Adonai. Significa Senhor, dono, proprietário. Era a palavra que se usava para falar do proprietário de escravos ou de rebanhos, por exemplo, ou de uma propriedade. Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Ele criou todas as coisas, Ele governa todas as coisas, Ele é Senhor dos céus e da terra, Ele é o nosso Senhor, a Ele pertencem todas as coisas. Mas é também interessante a maneira como Davi fala no versículo 2. Ele está como que falando para si mesmo. Eu sou daqueles que falam um pouco sozinho. Caminha falando. Há pessoas assim. Davi está como falando para si mesmo. Tu, ó Deus imutável, infalível, todo-poderoso, autossuficiente e fiel, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu dono, eu pertenço a Ti, eu estou em Tuas mãos soberanas. Meus irmãos, essa certeza da fidelidade, do poder, da soberania, da imutabilidade e suficiência do Senhor, levou Davi a orar da maneira como ele orou. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Levou Davi a declarar, outro bem não possuo, senão a Ti somente. E essa também é uma declaração que precisamos compreender. Outro bem não possuo, senão a Ti somente. Essa afirmação, essa segunda parte do versículo 2, tem um certo grau de dificuldade na tradução. Pode significar, o Senhor é bom e não existe nenhuma expressão de bondade acima de Deus. Não há nada bom, ou não há nenhuma bondade acima da bondade do Senhor. Se esse for o caso, Davi está declarando que o Senhor é bom e que não existe nenhuma bondade acima do Senhor, e que ele, Davi, não possuía, não tinha nenhuma bondade acima do Senhor. E daí temos a nossa tradução, que acabamos de ler, Almeida Revista Atualizada, outro bem não possuo, senão a Ti somente. E outras traduções, não tenho nada de bom além de Ti. Minha única fonte de bondade é o Senhor. Sem Ti não tenho nada de bom. Mas há uma segunda parte, há uma segunda tradução, melhor dizendo, da segunda parte do versículo 2,
que pode significar não tenho nada de bom para dar a ti. Ou Davi está dizendo, não há nada de bom além do Senhor, nenhuma expressão de bondade. Ou está dizendo, eu não tenho nada de bom para dar a ti, Senhor. Ou não há nada de bom em mim que possa oferecer a ti, Senhor. Isso é a maneira como nós chegamos aqui para cultuar a Deus. Eu não tenho em mim mesmo nada de bom para dar a ti, de mim mesmo, ó Senhor. Davi estaria dizendo, então, declarando, então, que não havia nele nenhum mérito, nenhuma bondade, nada de bom para oferecer a Deus. E daí algumas traduções, a minha bondade não chega a ti, Senhor, não alcança ao Senhor. Eu não tenho nada com que me achegar ao Senhor. E sempre que, quando criança, eu ia, às vezes, na casa de outras pessoas, primos ou parentes com a mãe. Mas ela sempre queria levar alguma coisa. E às vezes eu ouvia ela dizer, não tenho nada para levar. Não era para poder entrar à presença dessa pessoa, mas apenas para que vocês entendam. Aqui Davi pode estar dizendo, eu não tenho nada o que oferecer ao Senhor. Não há mérito ou bondade em mim que alcance a presença do Senhor. É realmente difícil optar por uma dessas duas traduções, e de fato eu digo aos irmãos, as duas estão corretas. Se estivéssemos estudando várias traduções, nós acharíamos muito mais a primeira, se fosse optar por esse tipo de decisão. Mas essas duas afirmações são corretas. Não há nenhuma expressão de bondade, não há ninguém além de Deus em termos de bondade ou qualquer outra coisa. Não há bondade além do Senhor. Nós carecemos da bondade do Senhor, que Ele traz a nós, sobretudo em Cristo Jesus, o seu Filho. É apenas em razão da bondade do Senhor trazida a nós em Cristo que nós podemos nos achegar, nos aproximar e ter reconciliação com o Senhor. Mas também é verdade que não há nada em nós com o qual nós possamos nos aproximar de Deus, senão em Cristo. Como acabei de dizer, não há nenhuma bondade, mérito em nós com o qual nós possamos nos aproximar do Senhor. De maneira que Deus é bom eternamente sobre todas as coisas. E não há mérito em nós, não há bondade em nós, não há merecimento em nós com o qual nos aproximemos do Senhor. Por isso, carecemos daquele sobre o qual o Salmo 16 fala. Aquele que se encarnou, morreu na cruz, ressuscitou e foi glorificado para que nós possamos nele nos aproximar do Senhor. Em razão da bondade do Senhor, nós podemos ter comunhão com o Senhor. E por causa da bondade do Senhor, nós podemos expressar ao longo da nossa vida a bondade do Senhor, a graça do Senhor em nossa própria vida. De todo modo, o contexto do Salmo e a mensagem do Salmo 16 é uma declaração de Davi como reconhecendo, afirmando a sua insignificância diante de Deus, a sua necessidade de Deus, a sua total dependência de Deus e carência da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor. Deus é o Yahvé, o autossuficiente e imutável, aquele que promete e cumpre, o soberano e fiel Senhor. Deus é Adonai, o Senhor, o dono, o nosso Senhor, o nosso dono. Ele não precisa de nós, nós é que precisamos dele. Deus não depende de nós, nós é que dependemos dele em tudo e para tudo. Portanto, meus irmãos, junto com Davi, nós afirmamos outra fonte de bondade, de misericórdia, de segurança que nos socorra, não existe, senão a ti, tão somente, ó Senhor. E de fato, meus irmãos, como afirmou João Calvino, pregando nesse salmo, quando chegamos diante de Deus, devemos desvencilhar-nos de toda e qualquer presunção. Quando imaginamos haver algum bem em nós, não temos que ficar surpresos se Ele os rejeitar.
Mas, ao contrário, se reconhecermos que todos os serviços que podemos dar a Ele em si mesmo nada são, e são indignos de qualquer recompensa, essa humildade é como um aroma de suave e agradável cheiro para Deus, que glorifica, que honra a Deus. Portanto, meus irmãos, quando Davi diz, outro bem não possuo, senão a ti somente, essa afirmação de Davi mostra ao mesmo tempo, a suprema riqueza da bondade de Deus e a nossa completa insuficiência, nossa total dependência e necessidade do nosso Senhor, a nossa necessidade da misericórdia, do cuidado do Senhor. E assim a primeira razão para Davi confiar no Senhor e orar ao Senhor, reconhecendo como seu refúgio e fortaleza, é a soberania do Senhor, a fidelidade do Senhor, o senhorio, a suficiência do Senhor. Meus irmãos, como Davi, nós devemos reconhecer a grandeza da bondade de Deus, a nossa total indignidade para receber dele qualquer coisa. Nós não merecemos nada do Senhor, da bondade do Senhor. Também nada temos que possamos oferecer a Deus, senão por meio de Cristo. Nós hoje, por exemplo, vimos juntos adorar o Senhor, exaltá-lo, cultuá-lo. Mas você não pode fazê-lo por si mesmo. Você pode ter muita habilidade, Deus lhe deu, muita capacidade, Deus lhe deu. Você pode ter muita inteligência, força, poder. Essas coisas são nada diante de Deus. E apenas em Cristo Jesus, o nosso Senhor, em razão da vida, obediência, morte e ressurreição, em razão da nossa união e comunhão com Cristo, é que nós podemos oferecer a Deus culto, adoração, a vida de serviço ao Senhor. Ele é o Deus soberano, Criador e Senhor de todas as coisas, fiel a si mesmo, a sua palavra, cumpridor das suas promessas. Movido por sua livre graça e amor, ele nos concede bondade e misericórdia. Irmãos, sabendo disso, como fez Davi, nós podemos rogar a Deus. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Tu és o meu refúgio protetor. Tu és o meu benfeitor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Mas Davi apresenta uma segunda razão para confiar no Senhor e orar a Ele, que é a sua consideração em comunhão com a igreja do Senhor. Versículo 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Nós não temos no Antigo Testamento a igreja organizada como nós a temos no Novo Testamento, com os seus presbíteros, diáconos, etc. Mas ali em Israel havia o embrião disso. A igreja estava na nação de Israel. E não significa que todos os israelitas fossem de fato crentes. Mas a igreja estava ali. Então, para Davi, o que é a igreja? São os santos que há na terra. Santos são separados. No Antigo Testamento, esse conceito de santidade era bem presente. Significa separado para o serviço de Deus. Separado para Deus, consagrados para Deus ou dedicados a Deus. Isso era uma designação comum para objetos, por exemplo, consagrados para o Senhor. A mesa dos pães da propiciação, o candelabro, a arca da aliança. Mas também para pessoas como a tribo dos levitas. O próprio Israel, a própria nação de Israel era separada para servir ao Senhor. Ainda que nem todo israelita compreendeu bem essa verdade, mas a própria nação de Israel era separada para servir ao Senhor, santa ao Senhor. Por isso, no Antigo Testamento, era assim que Deus se referia a Israel, o povo separado para ele. Ali estava a igreja do Senhor naqueles dias, como lembrei aos irmãos.
E é por isso que Deus disse de Israel, em Deuteronômio 7, versículo 6, capítulo 14, versículo 2, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra, porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus. E o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu povo próprio. Sereis a minha propriedade peculiar, particular, de entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa, dedicada ao Senhor. No Novo Testamento, a igreja também é chamada de santa. Paulo, por exemplo, começa suas cartas normalmente dizendo aos santos que estão em tal lugar. Isso é, aos separados, santificados em Cristo Jesus, são os servos de Deus, a igreja de Deus. A igreja é a comunidade dos santos, a comunhão dos santos, que foram chamados, escolhidos, chamados por Deus, chamados do mundo, separados para servir ao Senhor. Toda a terra é do Senhor, todas as nações, todos os povos, todas as gentes, mas Ele escolheu soberana e misericordiosamente um povo para si, a sua santa igreja. Deus nos escolheu, nos separou, nos chamou, nos consagrou para sermos exclusivamente dedicados a Ele, santos para Ele. E é interessante, meus irmãos, como o apóstolo Pedro cita os textos que eu acabei de ler do Antigo Testamento, Deus falando sobre Israel, ali estava a igreja. No Novo Testamento, Pedro cita esses textos para falar sobre a igreja. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pois bem, meus irmãos, muito antes de Pedro escrever essas palavras, Davi já reconhecia que a igreja, o povo de Deus, é um povo santo ao Senhor, dedicado ao Senhor. Por essa razão, Davi tinha toda a consideração pela igreja do Senhor. Davi tinha toda a consideração pela igreja do Senhor, o povo santo do Senhor. São os santos que há na terra. Então vejam qual é a opinião de Davi. Primeiro, como Davi via a igreja, são os santos. Isso faz referência à obra de Deus chamando um povo para si. Veja qual era a opinião de Davi a respeito do povo de Deus, a igreja do Senhor. São eles os notáveis que há na terra. Tem gente muito importante, reis e rainhas, governos e governantes, empresários e outros. Eu não considero esses artistas importantes, não. Mas para o mundo eles são, não é? Mas há pessoas importantes nesse mundo. Há outros que são notáveis pelas habilidades que Deus lhe deu mesmo. Deus dá ao homem, aos seres humanos, grandes habilidades para realizar grandes coisas. Há, por exemplo, obras de engenharia que são enormes, grandes ou muito pequenininhas e que demonstram grande habilidade que Deus deu ao homem. Há povos importantes, nações importantes, mas não há, meus irmãos, ninguém mais importante do que o povo de Deus. E isso não é para nos ufanar, mas para vermos a glória que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, em razão da bondade do Senhor, em razão de Deus querer ser o nosso refúgio e guarda eternamente. São eles os notáveis, significa excelentes, grandiosos, gloriosos, nobres que há na terra. São esses
os nobres, os poderosos, os grandiosos que há sobre a terra. Esses adjetivos que eu acabei de citar para os irmãos mostram a excelência, a beleza, a glória da igreja do Senhor. Os santificados, os santos, a igreja, diz Davi, são os nobres que há na terra. Por causa do Senhor, por causa da soberana fidelidade e da bondade do Senhor. Tendo então, meus irmãos, a igreja tamanha importância, glória em Cristo, vejam, Davi a coloca em uma categoria elevada, de grande consideração. E, meus irmãos, é a vontade do Senhor que sua glória resplandeça nesse mundo por nosso intermédio, por meio da sua igreja, por meio dos seus santos. Deus deve ser notado, a grandeza, a glória de Deus deve ser notada, ele deve ser exaltado, magnificado por nosso intermédio, por meio do seu povo. Em razão de sermos o que somos em Cristo, propriedade exclusiva de Deus, o nosso propósito é proclamar. Acabamos de ler em 1 Pedro 2, 9 e 10. Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós sim que antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia. Olha como Pedro diz, nós não tínhamos alcançado misericórdia, graça, salvação, perdão, o amor de Deus, mas agora alcançamos em Cristo Jesus misericórdia. É essa bondade de Deus, o querer de Deus em nos separar para Ele, o fato de que Deus nos guarda e nos refugia, que nos faz notáveis. São esses os notáveis que há sobre a terra. Vejam ainda o que Davi sentia pela igreja, nos quais tenho todo o meu prazer. Prazer significa deleite, alegria, encanto, a palavra que Davi usou, o que temos na nossa Bíblia. Meus irmãos, para um crente, para um servo de Deus, como era Davi, a igreja, os santos, a comunhão dos santos, os que foram eleitos por Deus em Cristo, ouvimos nos últimos 2 domingos, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo. Para nós, a igreja é uma fonte de alegria, é uma fonte de prazer, é uma fonte de comunhão verdadeira. Nós podemos ter outras amizades. É por isso que o casamento exemplifica bem a comunhão com Cristo, de Cristo com o seu povo, da igreja com Cristo. Porque é uma comunhão tão alegre e boa quando devidamente em seu lugar. Não há, meus irmãos, nenhum outro grupo ou lugar ou comunidade na qual nós possamos ter bela, gloriosa e alegre comunhão como temos com a igreja de Cristo, na igreja de Cristo. Na comunhão com a igreja, na comunhão com os santos, nós temos a alegria vívida da comunhão com Cristo, da comunhão com o nosso Senhor. Como que alguém pode desprezar a igreja do Senhor se compreender essas verdades, esses fatos? O que era a igreja? São esses os notáveis da terra, nos quais tenho todo o meu prazer. Eu iria ler para os irmãos, mas para adiantar um pouco mais, 1 Tessalonicenses 2, 17 a 20, Paulo fundou a igreja em Tessalônica, junto com Silvano e Timóteo, teve que partir, depois ele manda Timóteo para ver como estava a igreja. Ele manda Timóteo ver como andava a igreja e diz, orfanados da presença de vocês. Ele se sentia orfanado da presença dos irmãos de Tessalônica, demonstrando assim a sua alegria de ter comunhão com a igreja do Senhor. Claro, significa separado de vocês, mas longe também da comunhão com a igreja. Paulo, Davi, como nós, como todo crente em Cristo, nós temos, meus irmãos, prazer, alegria, grande consideração pela igreja do Senhor, pelo povo do Senhor, pela igreja de Deus.
Meus irmãos, por causa do Senhor, porque fomos chamados, consagrados, separados, santificados em Cristo Jesus e trazidos à comunhão com Deus em Cristo, em razão de tudo isso, porque somos povo de Deus, é que Davi considera, vê a igreja, sente da igreja, fala da igreja como os notáveis da terra. Essa consideração e comunhão com a igreja do Senhor fortalece a nossa fé, anima o nosso coração e nos faz orar como Davi orou ao Senhor. Guarda-me, ó Deus, com muito maior vigor ou com vigor. Nós podemos orar quando estamos em comunhão com a igreja. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. É esse povo que Deus guarda de uma maneira tão especial. Deus pode estar guardando a todos, Ele está mesmo, senão o mundo nem iria à frente. Mas de uma maneira tão especial, redentora, salvadora, misericordiosa, Deus está guardando o seu povo, aqueles que estão em comunhão com o seu povo. Mais uma vez eu cito João Calvino, quando pregou nesse salmo. Devemos, pois, valorizar e apreciar de forma sublime os genuínos e devotados servos de Deus e não considerar nada mais importante do que nossa participação em sua sociedade, na comunhão da igreja do Senhor. Vejam, Davi apresenta como uma das razões da sua confiança firme no Senhor a consideração e a comunhão que ele tinha com a igreja do Senhor. Mas Davi não poderia ter comunhão com a igreja se ele não tivesse comunhão com o Senhor. Então, em terceiro lugar, ou a terceira razão que Davi apresenta para a sua confiança em orar, como ora no versículo 1, é a sua comunhão pessoal e a sua fidelidade ao Senhor. Davi tinha comunhão com a igreja porque tinha comunhão com o Senhor. Olha o versículo 4. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Há muitos servindo outros deuses, diz Davi. Eles serão penalizados pelo Senhor, mas eu não cultuarei a outros deuses. Minha boca nem falará o nome desses deuses. Eu sei que muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. No mundo caído, existem outros deuses criados pela artimanha de Satanás e pela imaginação humana pecadora. O nosso irmão presbítero Tiago lembrou de como Calvino disse certa vez: o coração do homem é como uma fábrica de ídolos. Nem sempre ídolos que estão esculpidos em madeira ou que estão feitos de barro, são feitos de barro ou pedra, mas ídolos do nosso próprio coração, porque Deus nos criou para adorar, porque Deus nos criou para servi-lo e cultuá-lo. O ser humano faz os seus próprios ídolos, adora a natureza, adora a si mesmo, adora as suas habilidades, se orgulha da sua grandeza e então adora a si mesmo. O coração do homem é naturalmente assim. Mas vejam, Davi diz: eu não cultuarei, eu não adorarei esses deuses do mundo caído, do coração do homem caído. Em Israel, devido à desobediência, especialmente porque eles não destruíram todos os povos que habitavam na Canaã terrena, quando lá chegaram, e porque se casaram com mulheres de outros povos, de povos pagãos, também havia outros deuses. Tristemente havia outros deuses. Todos os povos do mundo tinham e ainda mantêm os seus deuses falsos. Mas a palavra do Senhor, que Davi bem conhecia, condena a adoração a outros deuses, qualquer outro Deus, qualquer coisa que tome o lugar na adoração, serviço e dedicação ao único Deus verdadeiro. Por isso, o primeiro mandamento da lei do Senhor é:
Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento de Deus. Por isso, Davi, falando diretamente ao seu próprio povo, a nação de Israel, sabendo que eles haviam caído e caiu em pecado também de idolatria, Davi diz: muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. E penas aqui significa sofrimentos, significa dores, significa tristezas, ou o castigo do Senhor, ou em razão, essas coisas em razão do castigo do Senhor. De fato, meus irmãos, mais literalmente o que Davi diz aqui é multiplicados. Multiplicar, a quantidade aumenta mais do que somar. Multiplicados serão os sofrimentos dos que trocam o Senhor por outros deuses. E a palavra trocar, usada aqui por Davi, também carece de uma explicação. Nós sabemos que é trocar. Tempos atrás não havia dinheiro de papel, né? Ele está também se acabando agora. Tem cada vez menos dinheiro de papel. Então você chegava com o que você produziu e trocava pelo que você precisasse. A palavra trocar aqui significa adquirir pagando um preço. Isso é comprar alguma coisa. A raiz de onde vem essa palavra, aqui usada por Davi, na língua hebraica, tem a ver com negociar o valor de alguma coisa. Por exemplo, negociar o valor do dote que se pagava ao pai de uma noiva quando se ia casar, naqueles tempos antigos. Então, o que Davi está dizendo é: pagam um valor, pagam um dote para se casarem, para se unirem a outros deuses. E lendo assim fica um pouco mais forte a tradução. Normalmente você compra aquilo que você deseja, aquilo que você quer ter, quer manter. O que Davi está dizendo também é: sofrimentos multiplicados terão aqueles que adquirem outros deuses, que se casam com outros deuses, que pagam um dote para se casar com outros deuses. Eles pagam para se entregar a outros deuses. Não somente se entregam voluntariamente a deuses falsos, mas o fazem com grande sacrifício de si mesmos. Como Davi diz aqui, com grande esforço, pagando o preço. Se você acredita em alguma coisa ou quer ver alguma coisa, às vezes ele pergunta: você vai pagar o preço por isso? É como Davi está dizendo aqui, eles pagam o preço para se unir a outros deuses. Porém, quanto a mim, diz Davi, eu não oferecerei as suas libações de sangue, os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O que Davi está dizendo simplesmente é: eu não cultuarei esses deuses falsos. Eu não os adorarei, eu não darei culto a eles, eu não sacrificarei a eles, não oferecerei sacrifícios a esses deuses falsos. Libações eram ofertas de líquidos, como vinho, azeite ou sangue, apresentadas como oferta a... Poderia ser o Deus verdadeiro também, no Antigo Testamento, apontando para Cristo. Mas poderia ser a deuses falsos. É importante compreender o significado dessas libações de sangue. Eram ofertas de sangue que simbolizavam a vida sendo derramada, a vida sendo dada, a vida sendo entregue ao Deus a quem se adorava. E Davi diz: eu não farei isso a esses deuses falsos. Eu não os adorarei. Eu não dedicarei a minha vida a esses deuses falsos. Eu tenho um Deus verdadeiro, único, soberano, Senhor. Outro bem não possuo senão a Ele, somente. E Davi diz ainda: os meus lábios não pronunciarão o nome de falsos deuses. Por que vocês perguntam o nome de uma pessoa? Eu, muitas vezes, porque eu esqueço. Mas quando você vê a pessoa pela primeira vez, porque você não a conhece. Quando você pronuncia o nome com familiaridade, porque você conhece essa pessoa. Então, quando Davi diz: eu não pronunciarei os seus nomes, ele está dizendo: eu não tenho intimidade, eu não terei intimidade ou conhecimento, proximidade, qualquer consideração por esses falsos deuses. Isso é a atitude de um coração crente, meus irmãos. Eu não falarei desses deuses, porque não os conheço.
Não sei quem são. Não tenho intimidade com eles. Quando Davi fala desse modo, meus irmãos, não somente ele mostra a sua aversão aos deuses falsos, mas também ele está demonstrando a sua fidelidade para com Deus. Ele também está demonstrando a sua fé em Deus como o único e verdadeiro Deus. Ele mostra o seu amor e compromisso para com o Senhor, o seu exclusivo serviço, a adoração ao único Deus vivo e verdadeiro. Nesse único Deus vivo e verdadeiro, Senhor, Deus único, estava a confiança de Davi. Por isso ele podia orar ao Senhor: guarda-me, ó Deus. Davi apresenta ainda uma quarta razão para confiar no Senhor. Davi podia orar ao Senhor, como nós podemos, por ter certeza de que o Senhor é a fonte de todas as reais bênçãos da vida. Olha os versículos 5 e 6. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Nesses dois versículos, irmãos, Davi se utiliza de algumas figuras com as quais ele nos ensina a respeito do Senhor, que o Senhor é a fonte de todas as reais bênçãos da vida do crente. O Senhor é a porção da minha herança. Aqui ele se utiliza da figura da herança. E essa figura lembrava para os israelitas a divisão da terra de Canaã, que foi realizada por Josué, quando eles entraram na Canaã terrena. Cada tribo tinha a sua parte na herança, recebeu a sua porção, a sua parte da herança, da terra prometida, terra de descanso. E cada israelita deveria ficar satisfeito, contente em receber a sua porção na herança. E realmente eles falaram: eu estou satisfeito com a minha herança, é muito linda a minha herança. Sobre a herança, rapidamente, nós podemos pensar: a herança é de quem ela pertence. Ela pertence ao seu dono por direito, não pode ser tirada dele, não pode ser dada a outra pessoa, mas lhe pertence por direito. Assim Davi diz: o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança, o Senhor é o meu descanso, descanso que jamais poderá ser tirado de mim. Eu estou totalmente satisfeito no Senhor, satisfeito nele. É interessante como no Novo Testamento, Paulo também fala da nossa herança, mas aí da nossa herança em Cristo Jesus. Cristo é a nossa herança eterna. Por exemplo, Paulo diz em Colossenses 1:12, nós devemos dar graças a Deus que nos fez idôneos, competentes, capazes para tomar parte que nos cabe da herança dos santos na luz em Cristo. Logo em seguida, Paulo vai falar a respeito da redenção, da obra de Cristo, que nos garantiu a herança da vida eterna. Isto é, meus irmãos, a comunhão eterna com o Senhor e o desfrutar dessa comunhão no novo céus e nova terra. Cristo é a nossa herança, como também Paulo diz em Romanos, no capítulo 8. Ele é a porção que nos satisfaz. Cristo. Davi diz ainda: o Senhor é o meu cálice. A figura muda um pouquinho, mas o significado ainda é muito semelhante. Deus é a nossa porção, como Davi diz. Agora, a figura do cálice, que nas Escrituras faz referência à vida e aos deveres da vida. O Senhor é o meu cálice. Eu vou dar dois exemplos brevemente. Um bem conhecido do Salmo 23, versículos 5 e 6, onde Davi fala de uma circunstância de vitória, de alegria. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida.
Outro exemplo é de João capítulo 18, versículo 11. Jesus diz a Pedro, quando Pedro estava tentando impedir Cristo de ser preso, de sofrer, de morrer na cruz do Calvário, Cristo diz a Pedro, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu. O que Cristo estava dizendo, meus irmãos, com essa palavra, com essa maneira de falar, era: essa responsabilidade é minha, Pedro. Essa circunstância é parte do meu dever, é minha missão, é minha responsabilidade, foi confiada a mim pelo Pai, a fim de que o meu povo seja salvo, e eu, porventura, não hei de cumpri-la. Como Davi está dizendo no Salmo 23, o meu cálice transborda em razão da minha vitória. Ali era como um rei, o filho de um rei vitorioso que vem trazendo a vitória. Agora, essa circunstância de sofrimento que produziu vitória faz o cálice transbordar. Aqui em Cristo Jesus, Cristo está dizendo essa luta, essa batalha e a vitória dela consequente passa pela responsabilidade minha de morrer na cruz. O meu cálice transborda. Eu não hei de beber desse cálice ou de atravessar essa circunstância na vida que trará salvação para o meu povo e os fará ter a bênção da salvação transbordante na sua própria vida e os fará ter comunhão comigo. Cristo é a nossa herança, a nossa porção e o nosso cálice, em razão das circunstâncias pelas quais ele se responsabilizou por nós, nós temos salvação nele. Davi diz ainda, o Senhor é o arrimo da minha sorte. Isso é, ele é o sustentador da minha herança, ele é o preservador da minha herança. Como aplicação também, nós podemos lembrar ainda, irmãos, que a linguagem usada aqui nos versículos 5 e 6 também nos faz lembrar da tribo dos levitas. Eles não tinham parte ou herança junto com as outras tribos de Israel. Deus era a porção deles, Deus era a sua herança. Você pode ver isso em Números 18, 20, Deuteronômio 10, 9. Eles deveriam viver pela fé em Deus, e assim também a vida de todos nós é assim. Em Cristo, Ele é a nossa herança, Ele é a porção da nossa herança. Ele é o nosso grande Redentor e Salvador, e nele nós estamos absolutamente seguros em termos da nossa vida e todas as circunstâncias da nossa vida, agora e eternamente. E Davi diz ainda no versículo 6, caem-me as divisas em lugares a menos, é muito linda a minha herança. Uma divisão da terra, da tribo, que me cabe, está em lugares aprazíveis. A palavra menos pode fazer ele pensar em lugares ruins, mas não é isso. É o contrário. Em lugares aprazíveis. Não em lugares menores, mas em lugares gloriosos, aprazíveis. Caem as minhas divisas em lugares a menos. É muito linda a minha herança. É muito bonito. Os limites da parte da herança do crente ficam ou estão em lugares agradáveis, deleitosos. Por que razão, meus irmãos? Porque Cristo é a nossa herança. É nele que estão fincadas as divisas, digamos assim, para nos utilizarmos da figura aqui usada pelo salmista. As divisas, as divisões ou os marcos da nossa herança. Os limites da nossa herança são o próprio Senhor Jesus Cristo. Ou a nossa herança é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso nós podemos declarar com Davi, é muito linda, é muito bela, é muito gloriosa a nossa herança, a nossa salvação e comunhão com Deus em Cristo Jesus. Por isso Davi pôde confiar no Senhor. Porque Davi confiou no Senhor e orou a Ele, porque ele tinha o Senhor como seu conselheiro. Já estamos indo para o fim. Olha o versículo 7. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Eu louvo, eu exalto o Senhor porque Ele me aconselha. Isso é, Ele me dá instrução, Ele me ensina, Ele me corrige, Ele me disciplina, Ele me instrui. São as palavras que Davi usa aqui
aconselhar, ensinar. Até durante a noite, o meu íntimo me ensina, o Senhor me ensina pelo meu íntimo. Quando Davi diz, pois até durante a noite o meu coração me ensina, o que ele está dizendo é, durante a noite Deus fala comigo. Isso não são novas revelações, meus irmãos. Mas trata-se da comunhão do crente com o seu Senhor. Trata-se da comunhão e intimidade. A intimidade, Salmo 25, a intimidade do Senhor são para os que o temem, aos quais o Senhor os faz conhecer a sua aliança. Deus me instrui, Deus me corrige, Deus me disciplina, Deus fala comigo. Por meio da sua palavra, Ele fala comigo, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu conselheiro. Então, eu posso confiar nele e dizer, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. E ainda uma última e sexta razão, que podemos apontar nesse salmo, que fez Davi orar confiando no Senhor, que é a certeza da segurança eterna. Assunto sobre o qual falaremos um pouco mais no sermão de hoje à noite, se o Senhor nos permitir. A certeza e segurança da vida eterna. Mas olhem brevemente os versículos 9 e 11 que encerram esse salmo. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Então, nós vimos quem é o Senhor e por que nós podemos confiar nele. Então, como que conclui esse salmo? Como Davi conclui esse salmo? Que alegria há no meu coração, o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Pedro e Paulo, pregando no Novo Testamento, disseram, isso foi dito primeiro sobre Davi, mas fazia referência a Cristo. E é uma profecia a respeito da encarnação, da vida, da morte, da ressurreição e da glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Em razão da encarnação, vida, morte, ressurreição e glória de Cristo. Também nós, meus irmãos, também os que confiam no Senhor, os que oram como Davi, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Os que reconhecem que Deus é Yahvé, o Deus autossuficiente, Senhor, Deus fiel, soberano Senhor, Adonai. Os que falam a Deus da maneira como Davi falou nesse salmo, reconhecendo a grandeza de Deus e a glória de Deus no seu povo, na sua igreja. Os que podem falar a respeito da grandeza e glória de Deus, como Davi fala nesse salmo, bendizendo ao Senhor como seu conselheiro, aquele que fala a seu íntimo e move o seu coração e conduz a sua vontade. Os que falam desse modo, em Cristo Jesus não ficarão na corrupção do pecado. O que morte é? Separação de Deus. E em razão de quê? Da corrupção do pecado. Deus ressuscitará a todos dentre os mortos. Não apenas crentes, mas a todos. Mas há um povo, os notáveis que há na terra, que ou experimentarão transformação quando Cristo voltar. 1 Coríntios 15. Ou a ressurreição e a glorificação do corpo, como Cristo experimentou. Em razão de Cristo ter morrido, ressuscitado e glorificado, nós também seremos ressuscitados e glorificados nele, para desfrutar da herança da vida eterna. Por isso, então, Davi conclui o salmo dizendo, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias para alguns dias, para esses dias, delícias eternas. Delícias perpetuamente. Se você duvida que Davi está falando de eternidade. Não, ele diz delícias perpetuamente, em razão de Cristo, da obra de Cristo.
Por isso, então, meus irmãos, certo da segurança eterna no Senhor, Davi podia também orar ao Senhor. E aqui o que temos, meus irmãos, é a oração em razão da fé num Deus soberano, único e verdadeiro, que guarda a sua igreja. É isso que Davi nos ensina nesse salmo. Ele orou ao Senhor com toda a confiança e certeza de que Deus guarda o seu povo, hoje e eternamente. Porque Deus guarda o seu povo? Porque Ele é soberano Senhor. Onde Deus guarda o seu povo? Na comunhão da sua igreja. Porque nós podemos confiar que Deus está guardando o seu povo em razão da sua bondade, misericórdia soberana. Você pode orar como Davi, porque você está em Cristo. Quando você estiver atribulado, adoentado, ou muito doente, ou à morte, ou em sofrimento, crianças, vocês podem orar ao Senhor como Davi. Se vocês se acharem no escuro, ou sozinhos, ou se o papai está demorando tanto e não chega, ou a mamãe não está em casa, ou por alguma outra razão que lhes deixe com medo, se o papai e a mamãe ficarem doentes, nós ficamos às vezes temerosos. Nós podemos orar como Davi, quando nós tivermos incertezas em relação ao futuro, economia, mudanças, ou qualquer outra coisa, ou doenças, ou morte. Ou sabemos ou da notícia de que estamos muito doentes, ou em meio a tribulações, ou se sofremos por causa de Cristo, ou por qualquer outra razão. Se sentirmos, meus irmãos, inseguros, ou como que desamparados, não é bom estar desamparado. Ele vinha trazendo o presbítero Ivo, e ele vinha só me seguindo, mas a única segurança dele era me seguir. Mas eu não estou sabendo onde eu estou. Não é bom estar no escuro mesmo, sem saber para onde vai. Mas nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Nós sabemos que Ele nos guarda. Ele prometeu, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode confiar no Senhor. Mas agora eu quero encorajá-lo ainda a considerar a soberania do Senhor, a suficiência do Senhor. Ele é soberano, Ele é o seu Senhor. Mas também eu quero encorajá-lo a considerar a comunhão com a igreja do Senhor. É na igreja que nós somos fortalecidos, é na igreja que nós temos maior vigor e alegria e somos avivados e podemos então dizer, guarda-me, ó Deus, com toda a segurança. E fora da igreja não há, meus irmãos, a mesma direção de Deus, não. Deus dirige esse povo de maneira tão especial, tão graciosa, tão misericordiosa, que não merecemos. Mas o Senhor está conosco. E também eu quero lhe encorajar a dedicar a sua vida a servir a Deus, não a qualquer outro Deus da sua imaginação, qualquer outro Deus criado pelo homem, a não servir ou viver ou dar a sua vida a qualquer outro propósito que não seja o Senhor, o único Deus soberano. E também eu quero encorajá-lo a que você tenha certeza de que o Senhor é a fonte de todas as ricas bênçãos da vida. Cristo é a sua herança. Cristo é a sua porção. Ele morreu para que você tenha vida eterna nele. Nunca esqueça disso. Também não esqueça, eu quero encorajar você a lembrar-se que Deus é o seu conselheiro, por meio da sua palavra, e a obra do seu Espírito, falando ao seu coração. Ele é o seu conselheiro que te ensina a viver para a glória dele, que te guia a realizar o seu trabalho, as menores coisas, que são grandes também, ou as que são grandes também. Deus ensina vocês, crianças, a obedecer o papai e a mamãe. Deus está com vocês na hora que vocês têm dificuldade, até com as tarefas da escola ou suas tarefas de aprender alguma coisa, seja com livros ou na prática mesmo. Deus nos ensina e nos conduz quando nós estamos engenhando alguma coisa, fabricando alguma coisa. Deus ensina a nós, os pais, a conduzir a nossa casa.
Deus ensina as mamães a serem submissas como convém no Senhor. Deus ensina-nos, meus irmãos, por meio da sua palavra. Isso é guardar também. Isso é ser refúgio também. E finalmente eu quero encorajá-lo e lembrá-lo de que você deve ter certeza, segurança eterna em Cristo Jesus. Certeza na obra de Cristo. De que em razão daquilo que Cristo fez por nós, sua encarnação, isso é, ele se fez homem, em razão da sua obediência à lei no nosso lugar, em razão da sua morte, da sua ressurreição, porque o seu corpo não ficou na corrupção da morte, mas foi levantado, ressuscitou, subiu aos céus, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos e para habitar com o seu povo. Em razão de tudo isso, nós podemos ter certeza, segurança eterna no Senhor. Que Ele nos abençoe e a sua palavra permaneça conosco, meus irmãos. Vamos cantar ao Senhor esse